Engrandecido seja o nome do Senhor. Nesses tempos, a igreja não tem orado como deveria orar. Porque nós, igreja, desaprendemos de orar. Nós ficamos tão voltados para nós mesmos,
para a nossa cidade, que esquecemos de fazer aquilo que Paulo falou, que nós temos que orar pela nossa nação. Todos os dias. Que nós temos que orar pelo estado do Rio de Janeiro todos os dias. Que nós temos que orar pela situação política do nosso país todos os... Não precisa levantar a mão. Quem orou pela nação? Quem orou pelo país, pelo presidente, pelo Senado, pela Alerj, pelo município, pelos hospitais, pelos estados onde acontecem as prostituições? Porque, irmãos, podem perceber uma coisa. Quase agora você não ouve mais falar da guerra de Israel, porque tem outra coisa em cima. Não se fala mais da prostituição infantil, porque tem outra coisa em cima. E a igreja, de uma certa forma, são tantos bombardeios de atrocidades e da iniquidade que tem aumentado, que a nossa mente fica turbada se a gente não vigiar. A minha filha, esses dias, falou: mãe, eu não aguento mais ver as tragédias do Rio Grande do Sul. E nós já nos esquecemos da tragédia, esqueci o nome do lugar, onde acontece a prostituição infantil. De uma certa forma já esquecemos. Parece que aquilo lá ficou menor. Não é assim? Nos esquecemos do Hamas. Parece que ficou menor. Não é assim, irmãos? Ou é minha cabeça que está, né? As coisas estão acontecendo tão ruins no Rio Grande do Sul que a gente esqueceu de orar aqui do lado. Aqui do lado, ó. E aí eu fico perguntando para mim, quando eu estou gemendo e chorando, e eu coloquei para mim e falo na minha casa, eu sempre falo para alguns membros do GCL. Levante-se, igreja, como Jeremias. Nos levantemos como intercessores dessa nação. Irmãos, imaginem se esse grupo que está aqui nesta noite começar a orar por todas essas situações, irmãos, vejam bem, e pedir cada um de vocês que se colocarem, chorarem em oração pelas mazelas. E pedir na oração: Senhor, envia uma milícia de... Imaginem quantos anjos virão pelejar. Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode... E muitos de nós já nos esquecemos que já fomos justificados. Amém? Mas não é aqui que eu vou começar, não. Eu vou pedir à igreja que abramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Agora, eu descobri, e nós vamos refletir, o porquê que nós não estamos orando o suficiente. Por que será? Você começa a analisar aí, por que você ainda não está orando o suficiente? Ou você acha que o quanto você ora já é bom, já está bom? Cada um pensa. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Começa a se examinar aí. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, eu vou ler aqui para ganhar tempo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas eu só quero que reflitamos essa parte aqui, ó. Mas tu, a parte A aí, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Algumas Bíblias falam quarto, né? E depois ele fala o quê? Ele não fala só para você entrar no aposento ou no quarto. Ele manda você fechar a porta. Quarto e aposento, para você fechar a porta, tem que ser um lugar, um local que você tem acesso e que você quer o quê? Intimidade.
Eu acho que aqui, a não ser quando eu fiquei doente, né? Mas ninguém tem o hábito de receber visita dentro de um quarto ou dentro de uma sala e fechar tudo. A gente só faz isso com quem a gente tem intimidade. Como está a nossa intimidade com Deus? Porque na intimidade, irmão, do nosso quarto, a gente começa a conhecer quem é o nosso Pai. O que é que Ele faz? Na intimidade da porta, do quarto fechado, do aposento fechado, nós falamos o que pensamos diante dele. É igual o marido, né? Quando se quer ter intimidade, o que faz? Entra no quarto e fecha a porta, não é isso? Alguém mais entra lá? É só você e ele. Na intimidade com Deus é nós e ele. Isso é intimidade. E quando a gente começa a ter intimidade, aí sim, depois nós temos um relacionamento. Vocês já viram, já observaram? Eu, às vezes, não sei se foi por conta da faculdade que eu fiz, mas eu observo algumas coisas. Vocês já viram assim no shopping? Experimenta fazer isso. Agora vocês vão passar a fazer isso. Num shopping, quando vocês veem, senta. Vocês vão perceber quem é namorado, porque eles andam como? Como que o namorado anda no shopping? De mãozinhas dadas. Andando, passeando, não perde, o menino não perde a menina, e ali se vão tomar um sorvete, se o sorvete cai, limpa aqui, ó. Depois, quando você começa a ter intimidade, eu estou levando para a igreja, tá, irmãos? Quando você começa a ter intimidade, quando você casa, em dado momento, você começa a observar no shopping. Existem homens que andam na frente. E a mulher? Você vê mão dada? Quase não. Não estou generalizando. E é isso que acontece conosco e com o nosso Pai. A gente começa muito bem, de mãozinha dada, dobrando o joelho, orando, falando eu te amo. E com o passar do tempo, o que a gente faz? A gente larga da mão dele. A gente começa a largar. E aí, ou ele anda na frente, ó, estou te esperando, vem aqui. Mas na maioria das vezes, quem anda na frente somos nós. Porque a gente acha que nós conseguimos andar com as nossas próprias forças. E o que está acontecendo conosco? Estou falando de igreja. O que está acontecendo conosco? Nós dobramos o joelho para orar, sabe quando? Quando acontece alguma catástrofe na vida da gente. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A situação, desde quando eu me converti, eu sempre gostei de orar. Eu oro muito tempo. Lá em casa ninguém gosta que eu ore. Porque eu oro mais que todo mundo. Aí ninguém quer orar mais depois de mim. Mas isso foi desde quando eu aceitei, Jesus me aceitou. Imagina, eu fico pensando, Senhor, se eu não tivesse uma vida de oração, eu não teria suportado o processo que eu passei. Porque vitória só tem depois de luta, irmão. Você vem aqui na quarta-feira, ou titula aí, pode intitular, né, como tem culto da vitória. Mas eu quero dizer para você que a vitória só acontece, alguém é considerado vitorioso depois de uma peleja, irmão. Não é assim? Alguém pode te chamar de vitorioso se você não passou por nada? Mas como você vai aguentar o processo e as pelejas se você não tem intimidade com o Eterno? Porque eu quero falar uma coisa, antes de eu entrar nesse processo em junho de 2023, eu estava saindo da EBD, o Espírito Santo falou, faça o que eu colocar na tua mão, porque depois você vai parar. Cheguei em casa e falei com meu marido, acho que eu vou morrer, acho que eu vou ser arrastado para cima. Porque parar, não, irmão.
Em dezembro de 2023, dia 23, foi o último dia que eu coloquei os pés aqui na igreja. Retornei agora, em 2024. Parei ou não parei? Só que ele não falou o que ele estava fazendo. Ele só falou que eu ia parar. Foram 6 meses fazendo a obra do que ele mandou eu fazer. Ele falou, depois você vai parar. Só faz o que eu mandei você fazer, depois você para. Porque a gente precisa entender que quando você começa a ter intimidade em oração com o Senhor, irmãos, a gente vê lindo, como a pastora Márcia pregou aqui. Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, ele avisou Abraão, e não estou cometendo apostasia aqui, irmãos, mas Abraão, Moisés não eram homens diferentes de nós. Por que é que nós achamos que o Senhor não pode falar direto conosco? Porque nós não oramos. A resposta é, nós não estamos orando como deveríamos orar, irmãos. Porque Deus, quando Ele é nosso amigo, quando nós temos intimidade, a palavra de Deus lá no Evangelho de João, não vos chamareis mais de servos, vos chamarei de amigo. Mas que coisa é essa que nós não estamos tendo Jesus como nosso amigo, irmão? Como? Porque nós não estamos buscando. Porque nós não estamos buscando aquela intimidade. E lá no Mateus capítulo 14, 23. Coloca aí, acompanha aí, irmãos. 14, 23. Evangelho de Mateus 14, 23. É isso? É. Olha o que Jesus fazia. Eu fico assim, maravilhada com o meu amigo, sabe? Olha o que está escrito. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para o quê? A parte. Não é a mesma coisa que fala lá em Mateus? Você precisa se separar. Jesus fez isso. Ele fazia a obra, mas ele, e despedida a multidão que andava atrás dele, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali como? Só. Qual o tempo que nós temos desprendido para falar com o Senhor? Ou nós estamos nos desprendendo para falar com Deus das coisas que queremos, como foi apregoado aqui no domingo. A gente só está pedindo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero libertação. Mas a palavra de Deus diz que o caminho inicial não é esse. O caminho inicial é buscar o reino de Deus. Esse é o início, irmãos. É buscar, o princípio é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Deus não diz que nós temos que falar, pede. Ele manda pedir, irmãos. Mas a condição para você pedir é você querer o reino primeiro. Primeiro o reino. O próprio Jesus aqui, ele deixou exemplo, que ele fazia isso, ele orava, ele separava um momento para ele. Irmãos, existem pessoas, eu estou falando de igreja, é membrado, vem no culto, vem. Mas quantos minutos você ora? E quando você vai deitar? Você agradece? Você fala com ele? Sobre o seu dia, sobre as coisas que não correram bem, porque, irmãos, é verdade, as coisas que acontecem de ruim, dificilmente a gente vai ficar explanando, mas com Jesus você tem que explanar. Com Jesus você tem que explanar, com Jesus você tem que falar, está acontecendo isso, está difícil pra caramba, tem que falar com ele, porque ele é amigo, ele é o nosso amigo. E aí a gente vê todas essas situações acontecendo no nosso país, no mundo. E eu, irmãos, eu fico pensando assim, quando eu estou orando, ai Senhor, eu oro assim, Senhor, neste momento, juntamente com os teus servos que estão orando em algum lugar,
Estou me unindo a eles em oração. E aí eu começo. Primeiro peço perdão. Porque quando você deixa de orar, quando você deixa de falar com Deus, você também comete pecado, irmãos. Eu só não falei com Deus, mas quando você não fala com Deus, você comete pecado. Porque você não reconhece a soberania dele na tua vida. Amém? A palavra de Deus diz, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Se o Senhor já disse isso, guarda o que tem, é porque tem possibilidade de ser roubada. Então guarda. E como é que você vai guardar se você não tiver intimidade com o soberano? Porque hoje em dia, irmãos, estão humanizando tanto Jesus que ele passou a ser nosso coleguinha. A gente fala de Jesus, do Espírito Santo de qualquer jeito. De qualquer jeito é falando, faz isso para mim. Resolve isso para mim. Porque estamos vivendo um período que Jesus está sendo humanizado. O homem está ao centro de tudo. E Jesus está onde? O Espírito Santo de Deus está onde? Ele vai nos revelar se nós estivermos na presença dele. E lá no Salmo 51, versículo 1. Existem algumas pessoas, e é normal, não estou criticando cada um, né? Cada um na sua. Que as pessoas vão se apresentar no secreto com o Senhor. Vou usar um termo aqui. Um termo rebuscado. Está lá no quarto fechado, no aposento fechado. E está assim, tu és o rei, o soberano, tu és não sei o quê. Adoração, amém. Experimenta a chamá-lo só de Pai. Pai, tu é dono de tudo. Tu sabe tudo. Porque você está na intimidade com Ele. Pai, o Senhor viu o que aconteceu? Ele viu, irmão. Mas você não está conversando com Ele? Você não está falando com Ele? Então você precisa se tirar toda a pompa, ou politicamente correto, porque quando nós estamos em público, né? A gente não vai falar muita coisa. Então nós temos que usar uma linguagem mais normal, menos carinhosa. Mas no aposento, irmãos, a gente precisa se derramar. Se derramar diante do Pai. E reconhecê-lo como Pai, aquele que toma conta de nós. Aquele que está conosco todos os dias, porque a palavra diz isso. E lá no Salmo 51, que é lindo, quando a gente começa a orar, eu quando leio isso aqui, é porque eu começo a orar assim, tá, irmão? Você ora assim. Tem misericórdia de mim. Você não vai se apresentar diante do Pai, mas esse Pai que é dono de tudo, que sabe tudo, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lembra quando eu falei no início, quando você deixa de orar, você está pecando. Quando você deixa de fazer algo que você tem que fazer, você também está pecando. Quando você começa a pensar em algo que não deveria, que não edifica, ou fala o que não edifica, você está pecando. Então, quando nós nos achegamos diante desse Deus poderoso, que não é homem como eu e você, porque Ele não tem pecado, a gente tem que pedir o quê? Misericórdia. Porque com certeza pecamos. Eu, com certeza, hoje eu saí da linha. Muitos de nós saímos da linha hoje. Com palavras, com pensamentos. De repente vem aquilo, será? Será? E aí, irmão, nós precisamos pedir misericórdia. Mas para a gente pedir misericórdia a Deus, a gente tem que saber quem é Deus. Nós temos que saber que Ele é poderoso. Como é que você vai pedir, tem misericórdia de mim, ó Deus, se você não conversa com esse Deus? Você não vai pedir.
Você vai dobrar o joelho, vai falar, Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada porque eu comi, levantei, deitei e dormi. Obrigada, Senhor amado, mas não recebi o pagamento, a conta de luz está atrasada, o gás acabou. Assim. A gente não vai pedir misericórdia. Porque parece que a igreja não está precisando de misericórdia. Parece que a igreja não tem transgredido. Nós não temos transgredido. Nós estamos tão perfeitos. E aí chegamos diante de Deus sem problema nenhum. E lá no Salmo 19, versículo 12. Olha só. É uma pergunta, né? Quem pode entender os seus próprios erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Eu quero contar uma coisa aqui para vocês, que quando eu me converti há 30 e poucos aninhos, eu todos os dias eu orava, eu tinha um horário de oração, todos os dias orava. E eu fazia o mesmo pedido. Que eu até pedi o pastor Abel, ia mandar um zap para ele, que o pastor José Carlos, numa escola bíblica, falou assim, alguém lembra do primeiro amor? Alguém lembra o que fazia, qual foi o pedido quando se converteu no primeiro amor? Passou um filme na minha mente, quando o pastor José Carlos perguntou isso. Passou um filme assim. Gente, eu fui lá atrás. E aí eu lembrei do primeiro versículo que eu li, que foi esse. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. O que deu na minha cabeça? Eu vou buscar o reino de Deus. Porque todas as coisas Deus vai fazer. Primeiro amor, irmãos. Tomei posse disso. E durante 4 anos eu só fazia uma oração. Durante 4 anos. De 8 às 9, eu só fazia uma oração. Jesus, salva o meu marido. No dia seguinte, Jesus, salva o meu marido. 4 anos. E as pessoas, você só ora isso? Eu falei, eu faço ajuda na obra e tal. Mas eu precisava, porque a Bíblia dizia que eu tinha que buscar o reino e as outras coisas. Na hora de orar, o único pedido era isso. Meu marido era alcoólatra. Meu marido cortava a rua de ponta a ponta. Meu marido, ele bebia, ele sumia de sexta a domingo. E a minha oração era, Jesus, salva o meu marido. Com 4 anos, com 3 anos, meu marido olhou para mim, sobre esse versículo aí, que eu coloquei, não tira daí não, irmão. Eu recuei, eu falei, Senhor, o que precisa eu ser? Porque eu orava por mim. Me revela aquilo que está errado em mim. Alguma coisa que está escondido. Porque às vezes, irmão, nós oramos, não recebemos a bênção, porque o Senhor tem que fazer a obra em nós. É em nós primeiro. É em você, esposa. Com 3 anos de convertido, meu marido simplesmente olhou para mim e falou para mim assim, agora eu acredito que tu é crente. Aí eu falei, mas depois de 3 anos? Ele mas agora você está crente. Aí eu estou pensando assim, ele vai se converter, né? Não. Esperei mais 1 ano. E eu continuei ali. Pedindo ao Senhor que tirasse de... Porque, irmãos, quando a gente dentro da casa de Deus, a gente traz tanta coisa dentro da gente, que muitas mulheres sufocam maridos, muitos maridos sufocam mulheres, estão dentro da igreja. Sufocam, não dando a dignidade como nós temos aprendido aqui, que o marido tem que honrar a esposa, tem que amar a esposa. Não é, irmãos? Dentro da casa de Deus. E com 4 anos meu marido se converteu. E umas irmãs que oravam comigo falavam, irmã, Deus te atendeu tão rápido, porque eu estou orando há 20 anos. Aí em 4 anos, todo mundo falou que foi pouco tempo.
Mas a palavra do Senhor diz assim: quem pode entender os seus erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Eu também orava assim, para tirar de mim os erros que eu cometia. Isso é na oração, irmãos. É na oração. Me tira os pecados que estão ocultos, que estão dentro de mim, que eu não sei. Às vezes nós fazemos coisas, erramos em coisas, e aí nós impedimos de alguém se achegar a Deus, por nossa causa mesmo. Amém, irmãos? Vamos ler lá em Atos, que eu vou terminar aqui. E uma das coisas que atrapalha a igreja é isso aqui, que eu vou ler, que está escrito. Talvez você vá pensar assim, nada a ver, né? Mas vamos ler aqui. Atos 4, capítulo 30, versículo 36 e 37. Amém? 36, olha só. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos... Então, era a igreja primitiva, muitos conhecem, mas eu vou falar aqui. Na igreja primitiva, vendiam as suas herdades e depositavam nos pés dos apóstolos, doavam. Mas, lá no capítulo 5, todo mundo vendo, está registrado aqui, todo mundo viu, né? No capítulo 5, no versículo 1, olha o que está escrito. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eles depositaram no mesmo lugar? Depositaram no pé de quem? Todos os dois, nos pés dos apóstolos. Eles viram quando o outro servo colocou nos pés dos apóstolos? Ele viu. Nós temos que ter o cuidado de olhar o que o irmão está fazendo, o que está acontecendo, e tomarmos para nós. Eu vou ser igual meu genro Bruno. Bruno, eu vou ser igual Bruno. Eu não vou ser igual Bruno, porque eu vou começar a pecar. E quando a gente começa a olhar muito para aquilo que não é de Deus, a gente começa a maquinar o mal, como Ananias e Safira fizeram. Maquinaram o mal no coração, viram o depósito. Aí vou fazer a mesma coisa. Inveja. Inveja. Então, irmãos, eu coloquei aqui. A oração, elas nos guarda dos maus procedimentos. Quem não ora, geralmente, constantemente, procede mal. Quem não ora, pensa muito mais coisas ruins. Quem não ora, peca. Todos nós pecamos. Mas você pode observar. A pessoa que não ora, que não tem a sua vida dedicada no trono do Senhor, que não tem intimidade com o Senhor, ela não justifica nada. Ela só julga e acusa. A oração serve para nos blindar do mal, irmãos. Porque a presença de Jesus nos blinda do mal. A presença de Jesus acontece como aconteceu com Moisés. Quando ele falou, se tu não for a tua presença não for comigo, eu vou perder. Eu falo assim, Jesus, se a tua presença não for comigo, eu vou perder. Se a tua presença não me ensinar a falar, eu vou perder. Mas como eu vou ter a presença se eu não tenho intimidade? Não tem como ter a presença sem intimidade. Não tem como ter a presença sem relacionamento. Não tem como ter a presença se você não está nem aí para o seu semelhante.
Não tem como ter a presença e não chorar. Chorar, irmão. Chorar. Eu disse esses dias, eu estou orando pelas pessoas que ficaram vivas no Rio Grande do Sul. Pelas pessoas que ficaram vivas. Porque triste é, irmão, um chefe de família ficar vivo e saber que perdeu filho, perdeu esposa, perdeu casa, ele vai pensar o quê? Quisera eu ter morrido também. Não é assim, irmãos? Os vivos, olhar e ver que tudo que eles tinham era nada. Toda a casa, como foi dito aqui, os porcos, a fazenda se transformou em nada. A palavra de Deus diz no Evangelho, tolo. Gente, pensa nisso. Você vai juntando, só quer juntar, não quer orar, não quer buscar, não quer interceder, não está nem aí para o vizinho. A competição, a gente cria nossos filhos para competir. A verdade é essa, depois a gente não quer que haja competição, mas a gente cria o nosso filho para competir. O segundo lugar não serve, só o primeiro. Não é assim? Mas dela do primeiro, tira em segundo, já não é tão bom. Terceiro também não, tem que ser o primeiro. E aí nós não choramos. E a palavra de Deus diz o quê? Tolo. Hoje pedirão a tua alma. E o que tu tem reservado para Deus? Como o pastor Abel falou aqui. No Rio de Janeiro, já estão prevendo aí, né, o que pode acontecer na região sul do Rio de Janeiro. E aí, irmãos? O que você tem preparado para o Senhor? O que nós temos preparado para o Senhor? O que nós vamos depositar nos pés do Senhor? E eu continuo dizendo, porque eu falo para mim, eu estou orando pouco. Eu tenho que orar mais, estou orando pouco. Estou orando pouco. A igreja está orando pouco. Me perdoe, irmãos. Nós não estamos orando o suficiente. Porque a palavra de Deus diz que somos um exército de Deus, mas um exército sem arma. Nós temos uma poderosa arma que é a oração. Irmãos, nós precisamos parar de temer. Se cada um de nós aqui pedir unção dobrada do Espírito Santo de Deus e buscar o Senhor, milagres vão acontecer, irmãos. Irmãos, milagres vão acontecer. Eu creio assim. Eu creio. Não é em vão você dobrar o joelho e orar pelo teu vizinho da frente. Não é em vão, irmãos. Ore. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Ore. Um vizinho lá da minha frente, muitos anos, viciado, né? Bebendo, família, a esposa, serva do Senhor. Ele passava na hora de eu vir para aqui para o culto, ele falava, irmã, não esquece de orar por mim, não. Eu falei, meu amigo, eu estou orando por você todo dia. Pô, mas você também não decide a tua vida. Mas eu continuava orando. Hoje ele é diácono da casa do Senhor. Líder de evangelismo. Vale a pena, irmãos. Mas ele não via quando eu estava orando por ele, não. Então ore, tenha amor pelas almas. Tenhamos amor pelas almas. E lá em 1 Tessalonicense, que é o que nós temos que fazer para encerrar, 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 17. Orai. Show? Orai sem... É para parar? É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Acordou, vai orar, irmão. Acordou, vai orar. Está no trem, vai orar. Ora. Está andando, ore. É sem cessar. E eu creio, irmãos, que esta nação é promessa do Senhor. Que essa nação é
poderosa, vai ser poderosa usada nas mãos do Senhor. Não esperemos a dor para buscar o Senhor, irmãos. Não esperemos a dor. Não esperemos. Ontem eu coloquei no grupo das mulheres, algumas já devem ter visto, que a minha neta, que completou 2 meses no hospital, ela, oxigênio, vai, não vai, Deus deu vitória. Fui lá ontem, saí de lá 2h30 da tarde. Mas o adversário, ele peleja, né? Quando chegou hoje, 7 horas da manhã, trocaram o plantão e a doutora de hoje não concordou com a conduta da doutora de ontem. Olha só. Irmãos, eu me arrumei num jato e fui lá para a ilha com meu marido. As doutoras não concordam com a conduta. E eu pedi explicação, ninguém sabe explicar. E eu proibi de dar um antibiótico para ela. Ela estava tomando 2 antibióticos com 2 meses. Penicilina e azitromicina. E mais oxigênio. E mais a bombinha de salbutamol. Eu falei, ela não vai tomar mais nada hoje. Só, irmãos, que a chefia médica nunca falta. Pois hoje ela faltou. Não quis falar, eu não queria falar com o médico, eu queria falar com a chefia. E todo mundo, ela nunca falta. Faltou hoje. Amanhã estarei lá. Foi por fé, irmãos. Foi por fé que eu falei, não vai dar nada. Minha nora só sabe chorar. Ela está parecendo assim, está tão seca que ela está naquele hospital. Mas a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, enquanto eu tiver fôlego, eu vou orar. Não só pela minha neta, eu sempre oro pelos hospitais. Então, irmãos, nós vamos ver um milagre. Nós vamos ver muitos milagres. Ontem, quando eu estava lá, eu orei para uma garotinha que os médicos não sabiam o que ela tinha. Iam transferir porque não descobriam o que ela tinha. Ela já está mais de 30 dias tomando antibiótico. E a febre não cede. Cheguei perto da cama dela, coloquei a mão na cabeça dela, repreendi aquela enfermidade e falei, Senhor, traz à luz o que está escondido. Revela para os médicos. À noite, ela foi transferida porque descobriram a bactéria que ela está. Então, irmãos, a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé. Levante-se como Jeremias nessa terra. Se levantem, cada um de nós, se levantem. Não fiquemos presos somente ao nosso umbigo, não. Existe um povo que está sofrendo. Existe um povo que precisa conhecer Cristo. E nós não podemos ficar apáticos. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão. E agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas. Aqui na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.